Imaginem vocês, em pleno século XX, marinheiros da Marinha do Brasil serem punidos com chibatadas, às vezes 200 chibatadas, e não terem direito a tratamento médico. Sim, isso acontecia e foi por esse motivo que, em 1910, quase 2.000 marinheiros se rebelaram e fizeram a chamada Revolta da Chibata, que marcou profundamente aquele período da República Velha. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Doutor História. Eu sou Antônio Carlos e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do que foi a Revolta da Chibata e o significado desse movimento. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário, compartilha com seus amigos. Vamos chegar a 10 mil inscritos? O ano de 1910 foi um ano muito marcante. Por quê? Dois candidatos disputavam as eleições presidenciais naquele ano. De um lado, o senador Rui Barbosa, um homem das letras, um grande jurista, um homem que já tinha passado por vários cargos e se decepcionado muito com os militares. Do outro lado, Hermes da Fonseca, sobrinho do antigo presidente general Deodoro da Fonseca. Rui Barbosa fez uma grande campanha do chamado movimento civilista, no qual ele acreditava que os militares não deveriam governar o país, mas sim os civis. Não adiantou muito e quem venceu as eleições daquele ano foi Hermes da Fonseca. Coincidência ou não, no mesmo dia que ele estava dando um grande baile para a sua posse, no dia 22 de novembro, eclodiu uma revolta entre os marinheiros da Marinha do Brasil. Era a chamada Revolta da Chibata. Mas o que foi essa revolta? O que ocasionou esta revolta? Eu vou explicar para vocês. Desde o período colonial, havia uma prática de punir os marinheiros que, por acaso, tivessem alguma transgressão de disciplina, alguma coisa desse tipo, com chibatadas. E essa prática atravessou durante todo o Império do Brasil e até a República. Mesmo que a escravidão já tivesse acabado, ainda haviam pessoas que eram castigadas através de chibatas. A maior parte, obviamente, que esses castigos eram dedicados apenas aos praças, sobretudo aqueles de menor patente, cabos e soldados. A maioria desses militares eram negros e mestiços, e isso, em determinado momento, era até visto como algo natural. Porém, o contato dos militares brasileiros com outros militares, porque os marinheiros viajavam muito, a marinha rodava o mundo, fazia com que os militares brasileiros verificassem que essa prática não existia em outras marinhas pelo mundo. Inclusive, no ano de 1909, o encouraçado onde trabalhava João Cândido, que foi apontado como líder da revolta, esteve na Inglaterra e lá eles verificaram um motim de soldados, de marinheiros russos contra castigos, contra maus tratos no encouraçado Potemkin. Eles que se rebelaram contra aquela situação acabaram de alguma forma inspirando João Cândido e os seus companheiros. Já em 1910, passando pela costa do Chile, alguns soldados ficaram muito descontentes com algumas punições que foram feitas, que foram praticadas naquele navio. E isso acabou por ser também, de certa forma, o estopim da revolta. Para vocês terem uma ideia, o marinheiro Marcelino Rodrigues de Menezes foi condenado a 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. Gente, isso é algo absurdo. E aquilo, de certa forma, revoltou ainda mais aqueles marinheiros. No dia 22 de novembro de 1910, como eu falei para vocês, estava acontecendo o baile, mais de 2.000 marinheiros decidiram tomar 6 embarcações. Óbvio que houve conflito, alguns oficiais foram mortos, alguns marinheiros acabaram ficando feridos. Mas, no final das contas, os militares revoltosos acabaram ocupando apenas 4 navios. O Minas Gerais, o São Paulo, o Bahia e o Deodoro. Só que o Minas Gerais e o São Paulo eram 2 encouraçados que foram feitos na Inglaterra e eram muito poderosos. E o que os revoltosos queriam? Eles queriam apenas que
a Marinha do Brasil abolisse o castigo através das chibatas. Para isso, eles fizeram um manifesto que foi muito bem escrito, inclusive. Há quem diga que foi escrito pelo Adalberto Ferreira Ribas, porque foi um manifesto muito bem redigido. E eles queriam apenas isso. Naquele momento houve um alvoroço pelo Rio de Janeiro, as pessoas não sabiam o que ia acontecer. O João Cândido, que foi apontado como líder, ele foi escolhido. João Cândido era um marinheiro já experiente, um homem muito extremamente inteligente, habilidoso, um homem alto, que tinha uma liderança. Depois foi apontado como um almirante negro. O João Cândido chegou a, inclusive, mandar que atirasse na cidade para que as pessoas pudessem ver o poder de fogo daqueles navios. O governo, vendo que aquilo poderia ocasionar, de fato, uma grande tragédia, pôs-se a negociar com os revoltosos e concordou com os termos, porque, afinal de contas, eles só queriam o fim das chibatadas. E foi acordado também, inclusive foi aprovado pelo Senado no dia 27 de novembro daquele ano, uma anistia para os revoltosos. Assim, então, estaria colocada ao fim a chamada Revolta da Chibata. Eles foram anistiados e as chibatadas foram suspensas, foram extintas do Código de Disciplina da Marinha do Brasil. Mas você acha que a coisa terminou por aí? Claro que não. No dia seguinte, o Marechal Hermes da Fonseca, quebrando todo o protocolo, passando por cima da lei, o que ele fez? Simplesmente rompeu com aquilo tudo, mandou prender mais de 2.000 marinheiros, expulsou vários outros, alguns foram fuzilados ainda no navio, enviaram marinheiros para trabalhar nos seringais. O João Cândido e outros marinheiros foram presos na Ilha das Cobras. E no mesmo dias depois, aconteceu também uma revolta dos fuzileiros navais. Só que dessa vez, a Marinha do Brasil agiu com uma energia ainda muito maior e também matou muitos fuzileiros, prendeu muitas pessoas e foi realmente um momento muito delicado. O João Cândido, ele ficou preso ali durante um tempo, depois ele foi mandado para o Hospital dos Alienados e depois voltou e foi absolvido em 1912. O fato é que quando ele ficou preso lá na Ilha das Cobras, vários de seus companheiros morreram asfixiados realmente por conta das condições insalubres que tinham naquele momento. João Cândido foi muito perseguido durante toda a sua vida, ele foi expulso da Marinha, mas foi um homem muito perseguido durante sua vida. Nós vamos, inclusive, fazer um vídeo exclusivo sobre a história dele, porque merece. É uma história muito interessante que a gente precisa contar. O que nós podemos tirar de lição é que, realmente, naquele momento, a República ela não tinha se encontrado. E quando um grupo de marinheiros pediam apenas para não ser castigados com chibatas, muitos foram presos, torturados, foram expulsos, degradados. Foi isso que aconteceu. Meus amigos, já conheciam a história da Revolta da Chibata? Se não, deixa seu comentário, sua pergunta aí. E considere se tornar membro do canal. Por apenas R$5 você ajuda o canal e você tem acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? Um forte abraço!